Em primeiro lugar, é importante a gente notar uma coisa. Essa é a primeira palavra que a gente tem que pronunciar quando a gente falar aqui de qualquer coisa com relação à Virgem Maria. É que, se nós formos comparar Deus e a Virgem Maria é um nada diante de Deus. Isso tem que ficar bem claro desde o início. Se o nosso ponto de vista fosse nós olharmos de cima para baixo, ou seja, de Deus para a Virgem Maria é um nada diante de Deus. E isso para nós católicos é um ponto de honra, é um ponto importante, é basilar. Isso aqui é fundamental. E isso está dito no número 14, não é? Está lá. Com toda a igreja, confesso que Maria, não sendo mais do que uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou antes, não é nada em comparação com a majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Então, vejam, se é esse negócio de cima para baixo, se a gente vai olhar de Deus para Maria, Maria não é nada. Só que esse não é o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista natural é nós olharmos de baixo para cima. E se nós olharmos de baixo para cima, nós iremos ver que Maria está muitíssimo acima de nós. Que Maria está imensamente acima de qualquer criatura. Agora, o que acontece? Que como criatura, claro, é sempre, por maior que ela seja, ela é sempre criatura. Então, a partir de Deus, ela é um nada. A partir de nós, ela é imensa. Ela é grandiosa. Então, vejam que existe aqui um sério problema, não é? Que os nossos irmãos protestantes, não é? Eles insistem nessa primeira coisa, de dizer que Maria não é nada diante de Deus. É evidente. Agora, o problema é o seguinte, você não é Deus, meu irmãozinho. Meu irmão, você não é Deus. Então, você não olha para Maria de cima para baixo. Veja, o protestante que se coloca a olhar para Maria e desprezá-la como um nada, está se colocando na posição de Deus. Você está notando a soberba? Deu para notar? Não sei se deu para notar a soberba. O negócio aqui é complicado. Você olha para Maria e diz que ela é um nada. Que Deus diga isso. Que Deus, a partir do ponto de vista de Deus, ele diga isso é perfeitamente justo. Agora, quem é você, rapaz? Quem que você pensa que você é de olhar para esta criatura imensa, magnífica, a mais perfeita de todas as criaturas e dizer que ela é um nada diante de você? Ou seja, diante de você, ela é grandiosa. E é por isso que está escrito na Sagrada Escritura, não é? Que as gerações me chamarão de bem-aventurada. E nós, católicos, obedecemos a Bíblia, obedecemos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, considerando Maria grandiosa. Então vejam só. Então a primeira coisa está claro para nós. Diante de Deus, Maria não é nada. Mas diante de nós, ela é muita coisa. Então, saia da sua posição de soberba, pare de brincar de Deus, desça do trono do Altíssimo, sai daí, que não te pertence, não é seu. Saia do trono, saia dessa soberba e vem aqui entre os mortais, entre os seres humanos para olhar para Maria. Você quer olhar para Maria? Olhe desde o seu lugar, rapaz. Você toma vergonha na sua cara e olha a partir do seu lugar. Não brinque de Deus, porque quem brincou de Deus é Satanás e você sabe que ele está no precipício do inferno. Então não brinque de Deus. Isso é muito sério. Então vejam só. Outra coisa que São Luís diz no número 14, e isso é fundamental no início do nosso estudo. Ele diz que Deus não precisa de Maria. Ele diz assim: por conseguinte, esse grande Senhor, sempre independente, bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem. Deus não precisa de Maria para salvar ninguém. Está entendendo? Não precisa dela. Deus é absolutamente livre e soberano. Problema, e aqui vem o número 15.
Aí o número 15, vamos para as consequências lógicas, porém, que é o seguinte: Deus não precisa de fato. Ele é absolutamente livre. Mas Deus quis precisar. Ninguém pode negar isso. Ou seja, para que o Verbo divino se fizesse carne, para que Jesus viesse ao mundo, para que o Salvador viesse ao mundo, Deus não precisava de Maria, mas Ele quis precisar dela, e não somente isso, pediu o consentimento dela. O anjo, emissário de Deus, um dos maiores emissários de Deus, o arcanjo Gabriel, foi até a Virgem Santíssima e pediu o consentimento. Então ele não precisa, mas ele quis precisar, livremente. Isso é o livre arbítrio de Deus. Deus tem seus eleitos, Deus tem seus escolhidos, Deus tem seus prediletos. E sendo assim, tendo Deus seus eleitos, seus escolhidos e seus prediletos, Ele escolheu, Ele prediligiu, Ele elegeu a Virgem Maria. E elegendo a Virgem Maria, está feito. E São Luís, então, tira uma consequência lógica disso, que é o seguinte. No entanto, supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima, depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Romanos 11, 29. Ele é Deus e não muda nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. Então é o seguinte, Deus quis nos salvar enviando o Salvador pela Virgem Maria. Então o princípio fundamental sobre, digamos assim, essa pedra angular sobre a qual está edificada todo o edifício desse tratado e essa verdadeira devoção à Virgem Maria é esse. Que Deus não precisava de Maria, mas Ele escolheu, Ele quis precisar. E uma vez que Ele é imutável, Ele escolheu isso e é assim que Ele vai continuar agindo através dos séculos. Através dos séculos, quando o Filho Jesus se encarna, Ele se encarna através da Virgem Maria. Então, e é isso que está aqui no artigo 1º, né? O primeiro princípio. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Então, eu queria que vocês entendessem aqui a lógica, não é? Dessa primeira parte do primeiro capítulo. É muito simples, é muito fácil de entender. A lógica é essa. Deus quis se servir de Maria para encarnar o seu filho. Então, ele continua querendo se servir de Maria para santificar as almas, que é o segundo princípio. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Ou seja, Deus precisava de Maria para mandar seu filho aqui na Terra? Resposta, não. Absolutamente não. Jesus podia ter vindo de helicóptero, de avião a jato, ele podia ter brotado da grama como os cogumelos, né? Ele poderia ter caído das árvores como as mangas, ele poderia ter feito o que quisesse. Jesus poderia sair da toca das raposas, Jesus poderia descer numa espaçonave, como um extraterrestre, mas Deus não escolheu nenhum desses meios. Deus escolheu pedir o consentimento de uma mulher especial que ele escolheu porque ele a amou, porque ele a prediligiu. Uma mulher que é criatura, claro. Uma simples criatura. Mas Deus quis usar essa simples criatura para gerar o filho. E por isso, Deus continua querendo isso. Na cruz, quando a igreja foi gerada na cruz, Jesus olhou para o discípulo e disse, filho, eis aí a tua mãe. Isso quer dizer que Jesus, ao fazer isso, não é? Está dizendo, veja, eu quero continuar sendo gerado nela. Ou seja, o Cristo total, o Cristo que é a igreja, precisa continuar a ser gerado na Virgem Maria. Porque Deus não muda. Veja,
existem protestantes e existem protestantes. São dois tipos. Existe o protestante que verdadeiramente, plenamente consciente, estudado, consciente, rejeita a fé católica. Mas veja só, para fazer isso, para rejeitar a fé católica, ele tem que conhecer a fé católica. Esse é o problema. 99% dos protestantes que eu conheço não conhecem a fé católica. Entendeu? Então, o que é um apóstata, o que é um herege? É aquele que realmente, conhecendo a fé, nega a fé. Mas esse é o caso da maior parte dos protestantes? Provavelmente não. Eu não sou Deus para julgar os corações, né? Só estou dizendo que provavelmente não. Pelo menos aqui no Brasil, as pessoas que se convertem ao protestantismo, que saem por aí alardeando, dizendo: ah, eu era católico e agora conheci a verdade, não sei o que e tal, você vai investigar, vai ver o quanto eles conheciam a fé católica, eram ignorantes, ou seja, a igreja perdeu muito pouco quando essas criaturas saíram, porque não eram católicos de fato. Então o que acontece? O cara não conhecia a fé católica. Então, provavelmente, esse sujeito, se ele não for culpado de ignorância culposa, ou seja, porque negligente, não quis estudar, não foi atrás, etc e tal, isso e aquilo, provavelmente o que aconteceu foi o seguinte: o sujeito, apresentaram para ele uma caricatura de igreja católica, apresentaram para ele, disseram assim: olha, estão vendo essa Maria aqui? A Maria é um ídolo, é um falso Deus, é um diabo em forma de mulher, se você se ajoelhar diante dela, você está adorando o diabo. Imediatamente o cara chegou e disse: cruz credo, não quero não, Deus me livre. Né? Eu rejeito essa Maria. Claro, mas qualquer um ia rejeitar. Você pinta a Virgem Maria de capeta, qualquer um rejeita. Entendeu o problema? Agora eu pergunto, essa pessoa realmente renunciou à fé católica? Ou ela renunciou a um simulacro, a uma deturpação, renunciou a uma deformação de fé católica, que foi apresentada a ele como sendo a fé católica verdadeira? Então eu me pergunto, eu não sou ninguém para julgar as pessoas, mas eu me pergunto, Deus que conhece os corações, quando for julgar esse sujeito ignorante, que nunca conheceu a fé católica, que quando conheceu a fé católica através da lente distorcida de um protestante, esse sujeito rejeitou a fé católica realmente? Não. Ele rejeitou aquilo que mentirosamente foi apresentado a ele como fé católica. Então, provavelmente, atenção, eu não sou ninguém para julgar os corações, é só uma hipótese. Se esse sujeito não for culpado, ele será salvo pelo 8º sacramento. Qual é o 8º sacramento? Porque eles são 7, não tem 8, tem o 8º sacramento, que é o sacramento que provavelmente salva mais gente no mundo. É o sacramento da santa ignorância. Ou seja, o sujeito que ignora a verdade e que, ignorando a verdade, vai ser salvo porque nunca conheceu a verdade, porque não era culpado. Ou seja, chama-se ignorância invencível. É evidente, então, que para aceitar a salvação que vem através de Jesus Cristo, eu preciso aceitar o caminho que Deus escolheu para trazer Jesus Cristo ao mundo, que é a Virgem Maria. E se eu aceito que Deus é Pai de Jesus, a quem é que Jesus chamava de Pai? Deus. E a quem é que ele chamava de Mãe? Maria. Se eu vou ser o próprio Cristo, se eu vou ser membro do Cristo, se eu vou ser membro do Cristo total, eu preciso aceitar Deus como Pai, mas
Eu aceito o pai, mas não aceito a mãe? Então eu rejeitei tudo. Entende? Se eu aceito meu pai, mas não aceito a minha mãe, existe uma coisa abnorme. E como São Luís diz no próprio tratado, é monstruoso você aceitar que uma pessoa nasceu só a cabeça de uma mulher, mas o corpo não. É isso que os protestantes tentam fazer. Que Jesus nasceu da Virgem Maria, eles aceitam. Mas o corpo que é a igreja, eles não aceitam. Entendeu? Então, onde é que fica? Mulher, eis aí teu filho. Onde é que fica, porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher? Onde é que fica o fato de que a mulher do Apocalipse foge para o deserto e os outros filhos da mulher continuam travando um combate? O filho que ela estava grávida foi arrebatado e levado para o céu, mas os outros filhos da mulher continuam combatendo no deserto. Onde é que fica? Tudo isso é Bíblia. Mas é como sempre, né? Muito fácil ser protestante quando você escolhe os versículos que são importantes e os outros você disfarça varrendo para debaixo do tapete.